Opa! Olá, seu Erison. Meu amigo Dino. Como vai? Seja bem-vindo à nossa casa. Aqui é o Armarinho Santo Antônio? Cara, aqui tem uma boa parte dele, cara. Uma grande parte dele. Uma grande né? parte dele. Que bom, enorme prazer estar Prazer aqui com te vocês. receber, Prazer cara. é todo meu. Seja bem-vindo à sua casa. Vamos Muito sentar bem. aqui um pouquinho, vem cá. Obrigado. Nós fizemos uma viagem recentemente, né, com um grupo de empresários do setor de eventos e o destino vai e junta, né, Dino e Fabrício, né, perderam a conexão, né, por Mas a gente não se conhecia. Não sabia. Aí a esposa do Dino, que é a Márcia, né, que cuida hoje, né, da gestão do Expo Minas, estava com a gente, né, tava com o Fabrício nesse voo. O Fabrício conhecia a Márcia e tava Fabrício e a esposa, Dino e a esposa. Fabrício, oi, tudo bem? Se apresentam todo mundo. Conversa vai, conversa vem, entre um bom vinho e outro. Né, o Fabrício conta que é de Ubá. Aí você fala, opa, Ubá? O que Ubá significa aí para você? Ubá é a minha segunda terra natal, né? Eu adoro Ubá. A cidade é chamada até de cidade carinho, né? E é verdade, né? É uma cidade onde o povo é muito acolhedor e tal. E eu me dei assim, eu encaixei como uma luva na cidade de Ubá, porque era como se eu tivesse nascido na cidade. Então, eu sou ubaense de coração, com certeza. E quando ele falou que ela era de Ubá, acendeu logo uma luz, né? Falou, Ubá? Ah, conheço, trabalhei lá. Trabalhei lá numa empresa. Aí a primeira coisa que eu perguntei, pô, você conhece o Armarinho Santo Antônio? E aí o Fabrício, com que jeitinho ele, falou, É do meu avô. é do meu avô, sou filho de Simval. Que pra mim foi um... O Fabrício conta que no momento que ele falou isso, cara, é como se tivesse caído, assim, né? E daí pra frente, conversa vai, a gente foi se encontrando, foi conversando sobre todos esses assuntos. No final da viagem, né, eu me lembro da gente se despedindo e o Dino, né, com essa generosidade dele, né, com essa capacidade de falar bem, né, e de ser agradável, né, ele vira e fala, agora nós somos família. Aliás, a gente já era família. Falou assim, nem vem dizer que é um prazer te conhecer, porque eu já te conheço há muito tempo, você não tá me conhecendo agora, né? Eu lembro de vocês meninos, né? Você chegou em quanto? Em 84. 84, eu sou de 78, 6 anos de idade. Pois é, exatamente. Eu lembro de ir com o seu pai numa casa que vocês estavam construindo lá num condomínio fechado. Ele com a Alice, sua mãe. Isso. E o Simval, e você e o Fabrício, né? Então, e foi essa a última vez que eu vi vocês. Então, 40 anos depois. 40 anos depois, a gente encontra desse... É um negócio fantástico. A vida é uma coisa... E aí juntou, aí vamos entrar mais nas questões particulares e pessoais aqui. Torcedor do Galo. Torcedor do Galo, o Fabrício do Galo. Mas eu queria falar assim do Armarinho Santo Antônio, porque eu queria dar esse depoimento aqui para vocês, porque... Faça seu. Porque, assim, não existe nada parecido com o Armarinho Santo Antônio. A obra que o Armarinho Santo Antônio deixou para o Brasil, como exemplo de empresa, exemplo é um negócio assim que a gente deveria, sabe, vocês assim, deveriam continuar divulgando isso, tudo que foi feito na época. E você sabe que está sendo divertido fazer esse mergulho, para mim, pessoalmente. Eu também vou dar um depoimento bem particular. Porque depois que a gente perde uma pessoa tão próxima e tão querida, né, como eu perdi meu pai, você fica mais emotivo, né, e fica resgatando lembrança. É o que sobrevive, né, depois que ele vai, são as boas lembranças, né? Sim. E quando eu comecei a mergulhar um pouco na história do Armarinho Santo Antônio, começou a vir, né, cara, esse saudosismo gostoso, né, de histórias e de perceber que eu levei 40 anos da minha vida, né, passar por essa história sem olhar para dentro dela. E na hora que eu olho para dentro dela, eu resgato a minha infância, a minha criação, né, o meu dia a dia, o meu convívio com meu pai, com meu avô, com a minha avó, com meu tio, com meus primos. E dentro de uma história que é riquíssima, cara, você pega a questão, o Armarinho, cara, é uma empresa de princípios. O símbolo era um peixe. Era. Porque é o símbolo da multiplicação cristã, meu avô é extremamente cristão, né? Uhum. E levava esse princípio para o negócio. Então, hoje a gente que é empreendedor, que está no negócio, você fala de missão, valores, isso era muito enraizado. Isso já tinha. O Armarinho tinha hino. A gente cantava o hino todo dia de manhã lá, né?
O Armarim tinha um princípio o Afonso sempre gostava de dizer o seguinte, a caminho da perfeição. Esse era o lema principal Tipo, nunca tá pronto. Então tinha assim, a caminho da perfeição, devemos cultivar sempre a amizade, a compreensão. Então ali dentro você tinha aulas de vida mesmo. De vida, mas assim, de princípios, né? De princípios e de valores morais muito fortes, né? Que hoje está faltando no Brasil, porque acabou, né? A gente hoje não tem mais referência de valores morais nenhum, né? O mundo hoje virou do avesso, né? Certo. Entendeu? Então, daí a importância ainda maior, porque o Armarim Santo Antônio não era só uma empresa, você chegava lá, batia ponto, trabalhava, ia embora, no fim do mês você recebia seu salário e acabou. Não, lá para você trabalhar no Armarim Santo Antônio, você tinha que ser algo mais, né? E era muito legal, porque a maioria dos funcionários do Armarim Santo Antônio era de gente humilde, né? Você sabe que muitos deles, né, filhos, netos e até algumas pessoas, hoje estão muito dentro do setor moveleiro, né? Por estar dentro da cidade. Então, assim, eu tenho certeza que esse convite, essa provocação que você faz da gente resgatar a história do Armarinho Santo Antônio, quem está assistindo, quem está vendo isso aqui, vai ter sempre um caso de olha, eu tive um representante que é de Ubá, eu tive um primo, né, que trabalhou no Armarinho Santo Antônio, porque realmente foi uma escola, né, uma escola de administração brasileira, né, e que isso virou, né, isso enraizou para outros setores e outros segmentos, né, de uma maneira geral. Veio gente da Alemanha estudar a administração do Armarinho Santo Antônio, sabe? Gente da BASF, depois você conversa com o Marco Túlio para você ver, eu acho. Porque os caras não acreditavam que aquela empresa fazia aquilo, entendeu? Que era uma empresa, não. Porque fugia da característica assim. O que é uma empresa hoje, se você pensar? A empresa ela fabrica um produto, ou ela vende, ou ela fabrica um produto. No caso do Armarinho Santo Antônio era uma empresa atacadista, né? E essa empresa atacadista, ela vende, ela compra da indústria e vende para os pequenos comerciantes e tudo mais. Então, todo mundo pensa assim, da melhor maneira que eu vou comprar e a melhor maneira que eu vou vender isso, entendeu? E nisso aí eu vou ganhar dinheiro e acabou. Ninguém quer saber mais disso. Ninguém quer saber mais se você... que princípios que você tem, se você está satisfeito ali na empresa, porque você é substituído, você virou um número, né? Se você não está satisfeito, vai embora, põe outro seu lugar e acabou. Não, no Armarinho Santo Antônio, assim, o Afonso sempre falava assim, não, eu fico meio preocupado porque quando chegar no céu, a primeira coisa que Deus vai me perguntar, cadê seu irmão? Seu irmão era aquele cara que foi trabalhar no Armarinho Santo Antônio, entendeu? Que foi dispensado, que saiu, entendeu? Porque o Afonso tinha essa coisa com ele, né? De caminhar todo mundo junto e tudo mais. Então, era um negócio assim que dificilmente a gente vai ter um outro Armarinho Santo Antônio no Brasil. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa. Eu tentei trazer para a minha empresa muitos desses princípios, sabe? Do Armarinho Santo Antônio. Eu faço esse exercício também. Mas é muito difícil. Hoje é mais difícil ainda, porque as pessoas estão com a cabeça completamente voltadas para outras coisas, etc e tal. É mais difícil você falar sobre princípios morais para essa juventude de hoje e tudo mais, porque eles não estão muito interessados nisso. Mas o caminho é esse, Dino. Eu acho que se a gente resgata boas histórias, se a gente conta boas histórias, se a gente mergulha nessas histórias, automaticamente a gente tem uma grande oportunidade, né, de colocar em prática alguns desses aprendizados. Mas a minha empresa, por exemplo, ela tem muito do Armarinho Santo Antônio, muito, nessa parte de humano, entendeu? De querer levar todo mundo junto. Eu, por exemplo, quando eu tenho que... Eu não estou mais na empresa, né? Eu me aposentei, hoje eu sou só presidente do conselho, mas quando a empresa manda alguém embora, aquilo dói em mim, como se fosse eu que tivesse desligado. Eu fico pensando nisso, poxa, Deus vai chegar lá, se eu chegar um dia no céu, Deus vai chegar lá. Cadê seu irmão? Você sabe que isso foi o Afonso que colocou na minha cabeça. Eu fiquei... Isso é muito Armarinho Santo Antônio. Muito Armarinho. Tem uma história do meu avô que chegou um funcionário para pedir demissão e, né, você vai pro mundo de hoje, a primeira coisa que esse cara fala é, putz, cara, esse cara tá fazendo alguma coisa de errado, né? Tipo,
Né? Você busca a culpa no cara que está pedindo e ele virava e falava assim: o que que minha empresa deixou de fazer para que ela não fosse mais importante para você continuar nela? Sim. Cara, isso dá uma sabedoria, né, de uma gentileza, De uma humildade, né? exato, de uma humildade fantástica. Agora, o Armarinho Santo eu vou contar só uma história aqui, que essa precisa ficar registrada, Vamos lá. para que vocês tenham realmente uma ideia da dimensão dessa empresa, da dimensão que ela atingiu. Estávamos em 1989, eu acho. Eu tenho que registrar isso. Eu não sei se é 89, 80, só sei que era uma época de inflação 100% ao mês. Ao mês. O Armarinho Santo Antônio só vendia à vista. Só vendia à vista. O que acontecia? O vendedor ia lá, por exemplo, ia lá em Cariacica, no Espírito Santo, vendia para o pequeno comerciante lá. Pequeno comerciante, e aí ele pegava Fazia a rota. fazia uma rota. Lá. Só ia voltar para casa na sexta. Isso, então ele fazia uma rota, o vendedor. Então ele tinha que ir lá, fazer o pedido, mandava o pedido para o Armarinho Santo Antônio e depois voltava. Quer dizer, dependendo da distância da cidade, demorava mais ou menos 15 a 20 dias para a mercadoria chegar nesse comerciante e ele fazia o pagamento. Quando a mercadoria chegava Com inflação. com a inflação, ela já tinha perdido metade do valor dela. Ou seja, o cara perde potencial de compra, poder de compra. Não, o Armarinho que perde, né? Porque Sim, mas eu digo, o valor que eu ia te pagar naquele dia que eu comprei já não se ele paga vendeu, mais do que eu se ele queria vendeu por 10, ele ia receber 5, comprar. Exato. porque a inflação já tinha comido metade daquele valor. Perfeito. E aí foi uma discussão lá, porque o Armarinho tem que mudar a sua forma de cobrar. Não pode ser mais à vista, porque senão vai perder mais. E o Seu Zequinha foi irredutível. Não, eu só vendo à vista. Tem não sei quantos anos nessa época, 30 e tantos anos, que eu só vendo à vista e vou continuar vendendo à vista. Mas, Seu Zequinha, o senhor vai perder. Não, então vamos pensar noutra coisa. Vamos achar uma saída. Vamos achar uma saída. E qual que foi a saída que o Afonso achou? Não sei se foi o Afonso ou o Seu Zequinha, ou se foram os dois, ou o Simval também. O negócio é o seguinte: nós vamos fazer o seguinte. Chamar o vendedor do Armarinho Santo Antônio e falar assim: olha, você vai chegar lá no cliente, vai falar com ele assim: eu vou te vender, faz o pedido, lista os produtos, tal, mas eu não vou colocar preço aqui não. Você vai fazer o seguinte: você vai me dar um cheque em branco. Assinado. Quando a mercadoria for embarcada lá no Armarinho Santo Antônio, o Armarinho Santo Antônio vai preencher este cheque, o valor, e vai depositar esse cheque. Ou seja, aí todo mundo, de confiança total. Todo mundo falou assim: você é louco? Isso é loucura. Quem vai dar um cheque em branco para um Armarinho Santo Antônio? A expressão assinou o cheque em branco foi concretizada nessa operação, né? Mas ninguém acreditava que alguém pudesse dar um cheque em branco para uma empresa, assinado. A empresa que ia preencher o cheque, não era ele. Aí, bom, os vendedores, eu lembro que a gente tinha uma reunião de vendas todo mês e tal. O vendedor falava assim: meu Deus do céu, isso é loucura. Isso não vai dar certo e tal. Mas ele tinha que fazer, né? Eles não tinham outra alternativa, senão ir a campo e apresentar. Bom, encurtando a história, o Armarinho recebeu mais de 30 mil cheques em branco. 30 mil cheques em branco. Tinha gente que falava assim: cheque em branco eu não dou nem para minha mãe. Para o Armarinho Santo Antônio, eu assino o talão todo. Entendeu? Agora eu pergunto para você: qual empresa no mundo, tem uma história como essa para contar? Nenhuma. Nenhuma. Credibilidade fantástica. Não, o Armarinho Santo Antônio era um negócio assim que por isso que eu falo, eu tinha que estudar, tinha que gravar essa história e mostrar para todo mundo, né? A gente já foi feito um livro, mas esse livro não circulou no Brasil. Teve uma tiragem limitada, que é o Marketing Brasileira,
mas a gente esse livro tinha que ser reeditado, né, e colocado no mercado para saber, para o brasileiro saber e ter orgulho de uma empresa como foi o Armarinho Santo Antônio. Você sabe que tem um projeto, né, que a gente vai logo tirar ele tirar do papel, né, e que eu já comentei com você, que você vai ser, né, meu Ghostwriter. É isso aí, nem sei falar isso, mas é. A minha ideia é que eu traga um pouco desses legados, dessas lições, né, da visão de neto, né, de neto empreendedor, né, que talvez tenha aqui, talvez não, né, tem nesse sangue aqui um pouquinho dessas loucuras, né, empreendedoras aí praticadas pelo meu avô, pelo meu tio, pelo meu pai, e a gente poder contar isso em alguma, eu acho que não existe maneira mais bonita de você deixar, né, uma herança ou um aprendizado do que colocar isso para mais pessoas saberem, né? Sem intenção, sem outras intenções. Eu acho que é essa doação mesmo de aprendizado, né? De coisas que você sabe que existe e que você, enquanto empresário, tenta colocar no seu negócio, que eu, enquanto empresário, tento colocar no meu negócio. E eu acho que diversos outros empreendedores que às vezes estão começando ou que estão passando por dificuldades, podem pegar um pouquinho dessa história aí e falar, cara, isso aqui me ajuda, né? Isso aqui me inspira, isso aqui me dá força para continuar. Né? Então, acho que em algum momento nós vamos conseguir, né? Não reeditar o que foi feito, né? Esse livro, mas de alguma forma consolidar essa história, né? No papel para reviver isso, né? De alguma forma. Não merece. Nossa Senhora, o Armarinho Santo Antônio é um negócio que não tem similar no Brasil, nem no mundo, como empresa, não tem. Eu acho que dificilmente vamos ter no mundo uma empresa igual a Armarinho Santo Antônio. Vou te dar um outro exemplo. O Afonso, num determinado momento, resolveu montar um escritório do Armarinho Santo Antônio aqui em Belo Horizonte. Não tinha. Não tinha, era só o bar ou já tinha em outra cidade? Não, era só o bar. Certo. Não tinha Belo Horizonte, não. E resolveu montar um escritório. Aí o que ele fez? Ele alugou um andar, um ou dois andares, não sei, naquele edifício Sul América ali, na Afonso Pena com Tupis, eu acho. Tamoios. Tamoios com Bahia ali. Bahia e aquela outra ali. Nossa, então, hoje a IESA numa caiaca, né? É do lado do Caiaca, do lado de cá, Sul América. Dando volta. Aquele que fica na esquina, Afonso Pena, Bahia, e a outra lá, eu acho que é Tamoios, sei lá. Acho que é Tamoios. Ela caiaca com o Espírito Santo, não é isso? É mais pra frente, né, no Espírito Santo. Bom, e o que era o escritório do Armarinho? Todo mundo pensa assim, a empresa vai montar lá, ela vai montar o escritório para poder vender lá, né, botar uma equipe de vendas lá para ficar mais fácil, vender para todo mundo. Não. O escritório do Armarinho Santo Antônio era, sabe para quê? Era quando os clientes do Armarinho de Santo Antônio fossem a Belo Horizonte, eles tivessem um lugar para ficar. Então lá eles poderiam chegar lá tinha banheiro, tinha escritório, tinha computador, então eles poderiam usar o escritório do Armarinho Santo Antônio para fazer suas coisas, para marcar reunião com o cliente. Os vendedores? Não, os clientes do Armarinho. Não, todo mundo. Aí depois ele abriu para os estudantes. Porque estudante também, coitado, quantos estudantes vão para a capital fazer uma coisa, né, e não tem um lugar, não tem um ponto de apoio. Então esse escritório do Armarinho Santo Antônio tornou-se um ponto de apoio para os clientes do Armarinho Santo Antônio em Belo Horizonte e para os estudantes também que precisavam de um ponto de apoio lá, né? Aquilo foi divulgado e tal. E aquele escritório de Belo Horizonte virou um ponto de apoio, né? Tinha sala de reunião que todo mundo usava e tal, aquele negócio todo. E o Armarinho era isso. Proporcionando isso. Ele ganhou o prêmio, inclusive, de Relações Públicas do Brasil e tal, como melhor projeto de comunicação de relações públicas do Brasil na época, dado pelo Conherp, né? E disputando com empresas assim, tipo Mercedes-Benz, Volkswagen, Rodia, só aquelas big, né? E uma solução mineira. E o Armarinho Santo Antônio lá fazendo isso. Era uma empresa fantástica, fantástica. Dino, vamos encerrar. Eu queria assim muito te agradecer, né, por estar aqui contando tudo isso.
te agradecer não só profissionalmente, né, mas pessoalmente, né, por você me trazer, né, esse resgate dessa história que fala da minha família, né, que fala da minha vida, né, que fala da minha infância, que conta a história do meu pai, do meu avô, né, das gerações da minha família. Se for pra falar do Amarim Santo Antônio, você pode me chamar a hora que você quiser, acho que essa história, ela me encanta, me emociona. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio aí. Até logo. Tchau, tchau.